Oi, gente. Eu sou Larissa Palma e essa é a Lilian Peixoto. Nós vamos agora dar início à nossa apresentação sobre a febre chikungunya e a febre amarela. Vamos lá? Beijo! Então, sobre a chikungunya e a febre amarela, eu vou começar falando um pouquinho sobre as características biológicas do agente etiológico. Na chikungunya, a gente tem dois vetores principais, que são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Na febre amarela, a gente vai ter três vetores principais, o Aedes, o Haemococcus e o Sabetes. As características que eu vou abordar se referem à origem, disseminação, biologia e os hábitos e habilidades desses mosquitos, tá? Vou focar principalmente no Aedes aegypti, porque ele é o vetor mais importante no perímetro urbano, né? Que é o que a gente mais conhece, mais trata. Então, o Aedes aegypti ele é um artrópode que pertence ao grupo dos Culicidae e é originário do Velho Mundo, provavelmente na região etiópica, só que ele foi descrito primeiramente no Egito. A dispersão dele no mundo começou entre os séculos 17 ao 19, por meio dos navios mercantes e de escravos, de maneira passiva, pelas migrações do homem no mundo. Foi o período das grandes navegações, né? Isso proporcionou ao mosquito permanecer em lugares onde as condições eram mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Então, ele é considerado um mosquito cosmopolita e ocorre principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, onde é vetor de algumas arboviroses, dentre elas a febre amarela e a febre chikungunya, que é o tema da nossa apresentação. Foi em 2014 que o vírus da chikungunya começou a circular no Brasil, com o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, sendo possível uma coinfecção pelos vírus da dengue e da chikungunya em locais onde tinha ocorrência dos dois, né? A fêmea do mosquito se alimenta do sangue para maturação dos ovos. Essa hematofagia, ela ocorre geralmente durante o dia por conta da necessidade de repasto sanguíneo. E ela pode se dispersar por até 800 metros, ingerindo, em média, 3 miligramas de sangue por alimentação. Daí, depois que é alimentada, a fêmea vai procurar lugares úmidos para depositar os ovos, de preferência acima da linha d'água ou na sua superfície. O Aedes aegypti, então, é um mosquito essencialmente urbano, de hábito diurno e utiliza reservatórios contendo água para sua ovoposição. Esses reservatórios eles podem ser artificiais ou naturais. Os naturais, como exemplo, temos bromélias e buracos em árvores. E os artificiais é o que a gente conhece, né? Os pneus, garrafas sem tampa, vasos de planta, onde tiver água parada. Ele tem a habilidade de se desenvolver em águas com diferentes graus de poluição, com diferentes concentrações de matéria orgânica, inclusive em esgoto doméstico. Essa plasticidade dá a esse mosquito uma capacidade adaptativa, porque a água contendo matéria orgânica e processos fermentativos decorrentes da decomposição dessa matéria orgânica, né, pode ter um efeito de atração dessas fêmeas. Outra habilidade importante para mencionar aqui é a capacidade do ovo de manter um estado de dormência, que é chamado de quiescência. Essa adaptação ela possibilita uma pausa no desenvolvimento do embrião, suspendendo temporariamente a eclosão dos ovos depois que o embrião já está formado. Isso acontece principalmente durante o período em que as condições ambientais são desfavoráveis. Sobre agora o ciclo biológico do Aedes, né, que os outros vetores também têm um ciclo biológico semelhante, por isso a gente vai falar principalmente do Aedes. Em média, cada mosquito vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a colocar entre 150 a 200 ovos. Se esses ovos forem postos por uma fêmea contaminada pelos vírus, né, um ou outro, chikungunya ou febre amarela, quando eles completarem seu ciclo evolutivo, eles vão transmitir a doença. Os ovos geralmente não são postos na água, como eu disse antes, e sim milímetros acima da sua superfície, principalmente em recipientes artificiais, né, no perímetro urbano. Quando chove, o nível da água sobe, a água vai entrar em contato com os ovos e os ovos vão eclodir em mais ou menos 30 minutos. Daí, no período que varia entre 7 a 9 dias, a larva passa por 4 fases até dar origem a um novo mosquito. Ovo, larva, pupa e adulto. Na imagem, a gente pode ver aqui o ciclo de vida do mosquito, né? O ovo eclode e a larvinha fica lá penduradinha na linha d'água, se desenvolvendo, até que ela forma a pupa para fazer a transformação em mosquito adulto. As fases do mosquito estão aqui representadas na segunda imagem, tá? Os ovinhos separados ali, a larva, a pupa e o adulto. No próximo slide tem aqui a imagem de uma fêmea pondo ovos na linha d'água e na segunda imagem a eclosão da pupa por um mosquito adulto. As formas de transmissão das doenças.
A febre chikungunya, ela é causada pelo vírus chikungunya da família Togaviridae e do gênero alfavírus. Esse vírus ele tem 4 genótipos, chamados oeste africano, leste centro-sul, asiático e o do Oceano Índico. No Brasil, até o momento, foram detectadas as linhagens asiáticas e a leste centro-sul. A transmissão é feita pela picada dos vetores do gênero Aedes, que em cidades é principalmente pelo Aedes aegypti e em ambientes rurais ou selvagens pelo Aedes albopictus. Daí, além da transmissão vetorial, tem também a transmissão vertical, que durante o período de gestação, as gestantes que pegam a doença, elas podem provocar uma infecção neonatal grave. Tá? E também dá para transmitir por meio de transfusão sanguínea, mas esses são casos mais raros, né, por conta dos protocolos para a realização da transfusão. A mortalidade em menores de 1 ano é de 0,4% e ela pode ser mais alta em pessoas com outras doenças associadas, né, inclusive a dengue. Já a febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus e acontece nas Américas do Sul e Central, além de alguns países da África. Ela é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres e a manifestação é idêntica em ambos os casos, porque o vírus e a evolução clínica são os mesmos, só mudam os transmissores. No ciclo silvestre, o vetor é principalmente o mosquito hemagogos e no meio urbano a transmissão é pelo Aedes aegypti. E o contágio ele vai acontecer quando uma pessoa suscetível, aqui tem uma imagem, tá, da febre amarela, vou aproximar aqui. Então, o contágio ele acontece quando uma pessoa suscetível, ela circula em áreas florestais e ela vai ser picada por um mosquito infectado. Daí ela vai se tornar fonte de contaminação para o Aedes aegypti no meio urbano quando ela for picada lá. Além do homem, a infecção pelo vírus, né, também pode acometer outros vertebrados. Por exemplo, a exemplo dos macacos, que eles podem desenvolver um tipo de febre amarela silvestre que é inaparente. Tá? Mas se ele tiver uma quantidade de vírus suficiente no seu organismo, ele pode infectar o mosquito e o mosquito daí vai transmitir a doença. A transmissão ela não acontece diretamente do macaco para o homem. É imprescindível a presença dos mosquitos infectados agindo como vetores. Beleza? Sobre a epidemiologia, no ano de 2022 ocorreram até agora 162.407 casos de chikungunya prováveis aqui no Brasil, né? Quando comparado com 2021, ocorreu um aumento de 89,4%, sendo a região Nordeste a de maior incidência, seguida das regiões Centro-Oeste e Norte. Até agora também foram confirmadas 64 mortes, sendo que o Ceará concentra 46% delas. E 45 óbitos, né, estão em investigação no país ainda. Observando o mapa aqui da distribuição mundial da chikungunya, dá para perceber que os países que estão entre os trópicos são justamente os acometidos pela doença. Na próxima imagem, tenho aqui um gráfico comparando casos prováveis de chikungunya nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. A gente pode observar que teve uma baixa nos anos de 2020 e 2021 e uma alta nos anos de 2022. Isso pode ter sido afetado, né, pelo fato da pandemia, na qual teve várias subnotificações, né, de doenças diversas. E com a chikungunya não seria diferente. Sobre a febre amarela, nas 2 últimas décadas foram registradas transmissões além dos limites da área considerada endêmica, que é a região amazônica. E isso causou um importante impacto na saúde pública. Teve casos ocorridos na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Eles representaram a maioria dos registros no período, caracterizando uma expansão da área de circulação do vírus e afetando áreas que antes eram consideradas indenes, né? Ou seja, onde os vírus não eram registrados há muito tempo. Entre julho de 2021 e junho de 2022, foram notificados 5 casos confirmados de febre amarela, tendo 4 evoluído a óbito, isso nos estados do Pará e do Tocantins. Todos os casos eram do sexo masculino, com idade entre 20 e 29 anos, sendo que 4 não tinham histórico de vacinação, provavelmente os 4 óbitos, né? E 1 tinha histórico de vacinação em 2018. Os 5 se expuseram a áreas silvestres para atividades de trabalho ou lazer. No mundo, a febre amarela mata 1 em cada 2 pessoas que ela contamina. Observando aqui o mapa, a gente vê, aí coloridinho, vou aproximar esse de cá que está mais completo. As cores, elas representam os anos em que a doença foi registrada no país, tá? Em amarelo, 2017, em rosinha, 2018, em laranja, 2019, o rosa mais forte, 2020, vermelho, 2021 e o vinho, 2022. Dá pra perceber aí que em 2017 a maioria dos casos foram lá na área endêmica da Amazônica e
à medida que os anos foram avançando, né, o mapa vai mostrar o que eu acabei de dizer, que a doença se espalhou pelas áreas que não eram endêmicas, né, as regiões aqui, Nordeste e Sudeste e Sul, principalmente. No Brasil, gente, é importante saber que o mosquito Aedes ele chegou a ser erradicado 2 vezes. No início do século passado, Oswaldo Cruz comandou uma campanha contra ele para combater a febre amarela. Daí, em 1958, a OMS declarou o país livre do Aedes aegypti. Só que isso não aconteceu nos países vizinhos, então o inseto voltou a ser detectado no Brasil no final dos anos 60, né, 2 anos depois apenas. Daí ele foi erradicado de novo em 1973, retornando mais uma vez 3 anos depois. Por conta disso, hoje em dia não se fala mais em erradicação do mosquito, mas sim no controle dele. Oi gente, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia e os principais sintomas e sinais da chikungunya e da febre amarela. Os principais sintomas da chikungunya, ele é uma febre alta no início e 38 graus acima e dores intensas nas articulações. Essa doença, inclusive, na Tanzânia, ela foi chamada de aqueles que se dobram, né? Devido a essas fortes dores nas articulações, são articulações da mão, do pé, né? Ela foi documentada em uma epidemia em 1952. Podem acontecer sintomatologias atípicas, né, como dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele. A febre amarela, suas primeiras manifestações são repentinas. Então ela tem uma febre muito alta, calafrio, dor de cabeça intensa, né, náuseas, vômito por cerca de 3 dias, né, e tem uma forma mais grave da doença que as pessoas podem desenvolver um problema hepático, né, devido à apoptose dos hepatócitos, que na febre amarela ocorre os corpúsculos de Coulson, né, e inclusive isso é um diagnóstico diferencial para hepatites, porque nesse caso da febre amarela, quando você tem a reversão dessa doença, né, dessa sintomatologia clínica, quando o paciente está respondendo com a sua imunidade, esse fígado ele se regenera. Então você não tem aquela fibrose característica de uma hepatite ou de outras doenças hepáticas, né? Essa forma da doença mais grave, ela é rara. Ela costuma aparecer após um breve período de bem-estar, né, entre sintomatologia inicial e a crônica. Então você tem 2 dias aí de um bem-estar e após isso você começa a apresentar a insuficiência hepática, insuficiência renal, manifestações hemorrágicas, né, que pode levar a óbito esse paciente, essa pessoa positiva para a febre amarela, né, dentro de 7 dias. Então é uma porcentagem alta aí de mortalidade da febre amarela quando se instala a forma mais grave, né? Vamos falar de diagnóstico agora? Diagnóstico da chikungunya. Vou falar primeiro da chikungunya. Existem os métodos específicos, né? Diretos e indiretos. O método direto, ele consiste em até 5 dias você fazer um PCR desse paciente. Entre o 6º e o 10º dia após o início dos sintomas, você pode fazer o PCR ou uma sorologia de IgM, porque é a fase aguda dessa doença, né? E após 10 dias do início dos sintomas, você faz uma sorologia de IgM e IgG, né? Esses são os métodos indiretos de diagnóstico para chikungunya. Tem os inespecíficos, que são a respeito do quadro clínico do paciente, né, as suas sintomatologias. Tem que fazer um diagnóstico diferencial para as outras arboviroses, assim como a zika, assim como a febre amarela, assim como a malária, né? Pois existem muitas sintomatologias clínicas, por isso que é inespecífico, que são muito parecidas, como essa febre alta, às vezes como na dengue, uma hemorragia também, né? Então precisa desse diagnóstico diferencial. Já o diagnóstico da febre amarela, ele é muito difícil de diagnosticar. Muitas vezes ele é diagnosticado pelo quadro clínico, né? O quadro epidemiológico, uma história epidemiológica desse paciente deve ser feito. Para onde ele viajou, para onde ele foi, se era uma área endêmica, se não era uma área endêmica, né? Uma história epidemiológica do local que ele visitou e após apresentar esses sintomas e tudo. Você pode também fazer um teste de detecção de anticorpos, né, de anticorpos que tem anticorpos específicos. Às vezes o vírus pode ser encontrado também nas amostras de sangue desse paciente,
mas no estágio inicial da doença, né? Então, a febre amarela, ela é diagnosticada mais por o histórico do paciente e o quadro clínico, né, desse paciente. A profilaxia. A chikungunya, ela ainda não exige vacina e nem medicamentos retrovirais, né, para chikungunya. A única forma de prevenção da chikungunya é acabar com a disseminação do Aedes aegypti, né, do mosquito, combate ao mosquito. Então você deve eliminar criatórios, manter sua casa limpa, assim que possível usar repelentes, se você mora em área endêmica principalmente, inclusive usar mosquiteiros, né, cortinados, telas em janelas, para evitar o mosquito, né, em pacientes acamados, crianças que dormem muito à tarde, né, trabalhadores noturnos também que trocam o dia pela noite aí, então durante o dia estão dormindo. Então é uma forma de profilaxia, esses cortinados, né, os mosquiteiros, para evitar essa disseminação da chikungunya. O Ministério da Saúde, ele definiu que devem ser considerados casos suspeitos de chikungunya, pessoas que têm febre de início súbito maior de 38,5 e 39, com artralgia, né, que são essas dores nas articulações, e é de notificação compulsória, a chikungunya, né, e a forma de profilaxia da chikungunya seria essa. Já a febre amarela, a profilaxia é a vacinação, né, ela é gratuita, é disponível nos postos de saúde. Antigamente você vacinava 10 em 10 anos, ou quando iria viajar para um país fora do Brasil. Atualmente eles mudaram essa forma de profilaxia, você tomando em dose única, te imunizando para o resto da vida. Só que se você for para países endêmicos ou reside em áreas endêmicas, você pode tomar essa dose de reforço 10 em 10 anos, né? Para poder garantir sua segurança. Porque a imunidade você já adquiriu para toda a vida com essa vacinação. Atualmente, uma outra forma de profilaxia para febre amarela, cientistas desenvolveram mosquitos transgênicos. Existem três mosquitos, três tipos de mosquitos transgênicos. Vou explicar para vocês agora como funciona isso, né? Os cientistas, eles levam o macho, na verdade eles fabricam um macho modificado geneticamente, que esse macho foi introduzido um DNA sintetizado, né? E ele, ao ser liberado para o meio ambiente, para a natureza, né? Ele vai se reproduzir com essa fêmea selvagem, e os filhotes desses cruzamentos, eles não chegam à vida adulta. Um outro modo de fabricar esses mosquitos transgênicos consiste em introduzir proteínas nesse macho, né, modificá-lo geneticamente também, mas com proteínas, que ele só vai produzir, assim que for solto, reproduzir machos e não fêmeas, que é o vetor, né, que é a hematófaga, que é ela que transmite as arboviroses, né? E o terceiro método foram israelenses, que criaram que esse macho modificado, assim que ele reproduz, os ovos são inférteis. Então isso vai ter um controle da população de vetores, né, do Aedes aegypti, e isso, eles estão muito esperançosos e positivos com essa descoberta dos ovos inférteis, porque foram muito criticados por outros cientistas, por outras comunidades, né, pesquisadoras aí, que esses mosquitos transgênicos, o que produziria só o macho, ou outro que só mataria a fêmea, né, que ela não chegaria em vida adulta, poderiam produzir machos híbridos, mosquitos híbridos, e eles não sabem quais seriam as consequências disso, né, de desequilíbrios ecológicos, ou até mesmo de transmissão de outras doenças, ou aumentar a transmissão de arboviroses também. O tratamento da chikungunya e da febre amarela é apenas sintomático. Não existe nenhum retroviral ou nenhum medicamento específico para essas duas arboviroses, né? Você tem que manter esse doente bem tratado, em repouso, dar atenção às doenças associadas, a pessoas imunossuprimidas. Os medicamentos salicilatos devem ser evitados. Esses salicilatos, eles são o AS, aquele AS infantil, a aspirina, né? Eles raleiam o sangue, causando assim, levando assim, né, esse paciente a uma hemorragia, né, e como o quadro da febre amarela já tem hemorragia, então poderia piorar a sintomatologia clínica desse paciente, né, aumentar a patogenia aí. E as duas doenças têm algo em comum, elas adquirem imunidade permanente.
é a chikungunya após a sua exposição inicial ao vírus e a febre amarela com a vacina. E aqui estão nossas referências. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, espero que tenham gostado e vamos combater esse mosquito, gente!